emergência das relações internacionais como ciência, que é o nosso ponto 2 que vocês têm aí. Eu deixei uma espécie de plano de aula, que é um roteiro, para que vocês possam seguir os principais detalhes. Pronto, Eduardo? Ok, bom, então vamos para o nosso ponto 2, relações internacionais como ciência. O que nos interessa aqui? Que roteiro nós vamos seguir? Primeiro, o contexto histórico da emergência das relações internacionais como uma disciplina acadêmica. Depois, a distinção de relações internacionais para direito internacional público, direito internacional privado e relações exteriores, que são fenômenos parecidos, mas que não são a mesma coisa. E, por fim, alguns aspectos epistemológicos, o objeto formal, o objeto material, o método e a aproximação conceitual desse fenômeno. Bom, o primeiro aspecto que nós devemos destacar aqui é que as relações internacionais são um ramo do conhecimento científico. E como ramo do conhecimento científico, as relações internacionais reúnem uma série de características que são comuns a outras ciências, como a ciência jurídica, as ciências econômicas, as ciências políticas, por exemplo, que foram cunhadas a partir dos chamados paradigmas científicos, que hoje, atualmente, o mais importante é o paradigma da cientificidade do nosso mundo. Então, vamos passar pelo contexto histórico da emergência como disciplina acadêmica, vamos passar também pelas principais distinções, e objeto formal, material, método e uma ideia de conceito. Afinal de contas, o que são essas relações internacionais como um objeto da ciência? Primeiro ponto. Bem, onde é que emergiram as relações internacionais? Nós temos na história da civilização humana provavelmente 10 mil anos, no mínimo 2 mil anos já demarcados a partir dos grandes impérios grego e romano, de grandes desenvolvimentos civilizatórios, isto é, as relações entre pessoas, povos, seja do ponto de vista comercial, de levar produtos para vender, de trazer escravos, de cunhar moeda, de relacionar povos em guerra ou em paz, são fenômenos muito antigos que acompanham a humanidade desde os seus primórdios. A novidade aqui é que quando nós pensamos em assuntos internacionais, o nome da disciplina é internacionais ou relações internacionais, nós estamos pressupondo uma palavra nova, que é bastante recente também na história da humanidade. A palavra internacional é, obviamente, entre nações. Então, quando nós falamos em relações internacionais, a primeira ideia, e depois nós vamos superar isso, vamos explicar por que a ideia em si, pelo menos na literalidade, está superada, ela é uma relação entre nações. É uma curiosidade, mas a palavra internacional foi inventada por Jeremias Bentham, na Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, em que aparece lá numa notinha de rodapé, preocupado com a possibilidade, vejam bem, na época, de um incidente entre um príncipe ou um nobre que estivesse visitando um outro estado, um outro reino, e se envolvesse em algum tipo de embate na rua ou com outras pessoas, dizerem, isso seria algo que nós poderíamos, na falta de outra palavra, chamar de um fenômeno internacional. Apareceu lá, foi ele que lançou essa ideia, lançou a palavra, porque já se construía a ideia de nacionalidade, isto é, de vinculação linguística cultural entre os indivíduos componentes de um povo. Então, internacionalidade é um fenômeno que pressupõe a emergência do Estado de modelo nacional, o que é, obviamente, algo associado necessariamente à constituição e desenvolvimento do chamado projeto filosófico da modernidade, que nada mais é do que o que veio depois das grandes revoluções francesa e americana, onde o Estado de modelo nacional passou a ser o paradigma, a referência no mundo inteiro. Isto é, o Estado existiu há muito tempo, existe há muito tempo na humanidade, em diversas formas, Estado absolutista, Estado romano, Estado grego, etc, etc, etc. Mas ele, Estado nacional, o Estado de modelo nacional, é um tipo muito específico de Estado, que, como nós já falamos antes, foi apontado por Max Weber como modelo jurídico e político da modernidade, em que ele combina uma forma de estruturação política, isto é, a forma de exercício do poder, com um modelo muito específico, jurídico, positivo, racional e legalista de organização e divisão desse poder. O que vem desde o reconhecimento de uma norma fundante, então lembrando de Kelsen aí na filha normativa, em que o povo
produz uma norma constitutiva do Estado e da sua sociedade, do seu Estado, do seu país como um todo, a sua Constituição, a sua norma fundante, norma originária, e a partir daí, numa pirâmide normativa, a visão é bem kelseniana, se estrutura não só o direito, que legislado, direito positivado, mas, acima de tudo, uma divisão dos poderes do Estado. Uma das grandes conquistas da modernidade foi romper com o absolutismo, isto é, a concentração do poder num ente, num rei, por exemplo, mas sim a sua divisão. E aí nós vemos a divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, com funções bem definidas, que operam por mecanismos de checks and balances, freios e contrapesos, que nenhum é mais do que o outro. O legislativo edita as normas pelos seus representantes escolhidos pelo povo, democracia representativa. O executivo as implementa, realiza, materializa aquilo que veio do poder legislativo, e o poder judiciário resolve os conflitos que vêm da sociedade para o Estado e protege o indivíduo do Estado, o indivíduo leviatã, protege os indivíduos uns dos outros, que são os lobos dos homens, e ao mesmo tempo o poder judiciário, ele em maior ou menor grau, ele resolve eventuais conflitos de desequilíbrios dentro dos demais poderes. Então é um sistema em que o poder é fracionado e o poder é autocontrolado e autorregulado democraticamente por mecanismos jurídicos. Por isso se fala em Estado democrático de direito. É um conceito que deriva da ideia weberiana de modelo político-jurídico da modernidade. Então, notem que essa construção é que permitiu que hoje tenhamos mais de 200 Estados nacionais, ou seja, um modelo de organização política e jurídica no mundo, e ao mesmo tempo permitiu a compreensão de internacionalidade, que começou a fazer sentido a partir dali. O primeiro grande estudo que assim se tem nas relações internacionais de tentar compreender política, direito, economia, cultura e seus fluxos em todo o globo, vem de Tucídides, que era um militar e um filósofo grego, numa obra que se chama História da Guerra do Peloponeso, que ele fez uma primeira obra em que ele tenta estudar não só o fenômeno militar, como muitos estudavam, só o fenômeno político, como outros tantos estudavam, como Platão, Aristóteles, mas também estudar a guerra como parte do exercício de poder que impacta na sociedade e que movimenta as relações econômicas. Então, Tucídides, mais de 2000 anos, é tido como pioneiro com a primeira obra, e é traduzida em português, inclusive, que explicaria como são relações internacionais, embora ele não usava essa palavra, porque essa palavra não existia e mais, na época dele, sequer fazia sentido falar em nação, né? Bom, nós temos ao longo do tempo, voltando, nós temos as abordagens precursoras da diplomacia, isto é, antes mesmo do Estado-nação, no Estado antigo, no Estado medieval, nós tínhamos os diplomatas, os embaixadores, os emissários de um poder para outro, que nós podemos chamar de reino, de império, etc., com outras figuras, em que eles levavam correspondências. Então são emissários muitas vezes epistolares, porque epístola é uma correspondência, então eles levavam literalmente uma cartinha lacrada com um selo, e aquela era a comunicação entre os líderes políticos. Então a diplomacia era a precursora das relações internacionais do ponto de vista de circulação de ideias, fluxos de poder. Então nós temos uma atuação muito forte em torno da guerra, em torno do poder, em torno da religião. As cruzadas, a expansão romana, a Pax Romana, que de Pax não tinha nada, são fenômenos que de certa forma anteciparam aquilo que hoje nós chamamos de relações internacionais. Mas enfim, o termo e a expressão fazem sentido só a partir da modernidade, com a criação da ideia de Estado e nação, mas o seu status acadêmico como uma disciplina especificamente assim reconhecida, surgiu apenas em 1919 com a chamada Cátedra Woodrow Wilson, em Gales. E utilizou recursos. Ela foi fundada, não por acaso, pela Sociedade das Nações, a antiga Liga das Nações,
que muito mais adiante foi também o embrião da Organização das Nações Unidas, que foi uma das primeiras organizações entre nações internacionais, uma sociedade das nações, que tentou prevenir conflitos, evitar guerras. E, de certa forma, foi o resultado da Primeira Guerra, mas, de certa forma, ela fracassou, e o fracasso da Sociedade da Liga das Nações permitiu a ocorrência da Segunda Guerra, que foi um grande desastre humanitário em todos os sentidos, e foi o primeiro ponto de teste desse modelo de Estado Nacional, que ninguém organiza. Como assim ninguém organiza? Se nós vivemos todos num espaço fechado e confinado, que é a Terra, em que os recursos são comuns e muitos deles escassos, como oxigênio, água pura, etc., água potável. Nós vivemos nesse espaço, nós precisamos encontrar instrumentos para uma convivência minimamente pacífica, de tal forma que se não garanta o desenvolvimento e o progresso de todos, pelo menos que evite a ruína simultânea de todos. Então, essa ideia de que nós precisamos ter uma sociedade das nações significa, e aí transplantando a ideia de sociedade nacional para o plano global, significaria que, ao mesmo tempo que no Estado-nação nós temos todos os indivíduos que se unem e legitimam o Leviatã, nós teríamos no globo 200 e poucos Leviatãs que precisariam de alguém ou de alguma entidade que, por sua vez, os legitimasse e que também os coordenasse. Porque, se nós falamos de uma sociedade global, nós precisamos ter o mínimo de articulação e o mínimo de autorreferencialidade dos indivíduos dessa sociedade, como nós temos na nossa sociedade nacional em relação ao nosso Leviatã, do ponto de vista de exercício de poder, do ponto de vista de organização da sociedade, de regras, etc. Mas isso na sociedade internacional ou global nós não temos visto. Isto é, alguns autores, Hadley Bull, por exemplo, fala que nós vivemos uma sociedade anárquica. Não é uma sociedade, é uma bagunça organizada. Porque nós não temos um poder único global, um Leviatã dos Leviatãs, nós não temos uma super-ONU, um Estado global. Dizia Kant, nós não temos uma federação da paz. Kant já pronunciava a necessidade de que a única forma de nós implantarmos efetivamente a razão e o progresso e o desenvolvimento de todos seria uma federação da paz que congregasse todas as nações, porque ele já na época, quando emergia o modelo de Estado-nação, ele percebia que é muito Leviatã solto, vai dar problema, eles vão se estranhar e ninguém vai resolver. Algo que falta no nível global, que nós temos dentro de cada Estado através dos mecanismos da supremacia. Isto é, o Estado manda, nós súditos cidadãos obedecemos. Agora, do ponto de vista externo, o Estado é revestido pela soberania. Todos são iguais e livremente soberanos, isto é, todos podem mandar e ninguém precisa obedecer. Isso, obviamente, é um ponto de conflito natural. Eu não vou entrar nesses aspectos do desenvolvimento da organização da sociedade internacional, é um outro ponto. Mas notem que aqui, o Woodrow Wilson, o recurso das sociedades das nações, se propõe o quê? Estudar e achar formas de superar essa anarquia internacional. Bem, algumas distinções importantes, né? Esse é uma figura que não é cientificamente perfeita, mas ela é muito didática. Nós precisamos entender as relações internacionais como disciplina como um objeto de conhecimento de natureza sociopolítica, que utiliza um método inter ou transdisciplinar mais amplo e envolve diversos autores. Então, diversos personagens que não são apenas os estados nacionais, mas são também movimentos sociais, são também ONGs, Médicos Sem Fronteiras, Greenpeace, Anistia Internacional. Envolve organizações intergovernamentais, ONU, OIT, FAO, OMS, as corporações, enfim, envolve uma enormidade de atores e personagens que transformam o mundo, impactam a realidade e que não são necessariamente sujeitos de direito ou que possam ser enquadrados no modelo jurídico global que nós, até a propósito, tão pouco o temos. Mas se nós pensarmos o direito ou a ciência jurídica, nós vamos ver dentro da ciência jurídica o direito internacional público, o direito internacional privado
as relações internacionais se superpondo em partes, existe uma parte do conhecimento do direito internacional, do direito geral, que interessa as relações internacionais e vice-versa, o que justifica, inclusive, a presença no curso de direito, mas também as relações internacionais têm conexões com a economia, têm conexões com a política, têm conexões com as ciências sociais, etc, etc, etc. E também as relações exteriores, a chamada diplomacia, o pessoal do Itamaraty aí, relações exteriores, tem conexões com relações internacionais, tem conexões com o direito em si, público e privado, tem conexões com a política, com a economia, etc. Então, as relações internacionais não se confundem com o direito, mas elas têm uma parte do seu objeto que converge. Certas coisas no direito interessam as relações internacionais e vice-versa. Vamos olhar esse fenômeno um pouquinho mais de perto, né? Nós estamos falando de uma ciência que é muito similar à ciência jurídica, embora com ela não se confunde. Notem que é uma superposição aqui, em parte, que há coisas que interessam só o direito e outras que interessam as relações internacionais. Direito internacional público. Todos aqui já passaram por essa fase do curso, então eu estou recapitulando apenas. O direito internacional público, ele tem uma natureza estritamente jurídica, é direito, ciência jurídica pura. Método positivista dogmático, é restrito e ele é envolvido pelo direito como um todo. Ele é uma parte do direito como um todo. O direito internacional público envolve substancialmente as relações entre os Estados e os atores públicos, os chamados sujeitos de direito internacional. E o direito internacional privado, essa é uma figura extremamente curiosa no mundo do direito. No sistema jurídico brasileiro ele se chama de direito internacional privado, mas em outros sistemas jurídicos ele não tem esse nome. Por quê? Primeiro, ele, apesar do nome internacional, ele não é direito internacional, ele é interno. Segundo, ele não é privado, ele é público. Isto é, o direito internacional privado é um direito interno, isto é, não é fora do Estado, ele está dentro do Estado, e ele não é privado do ponto de vista da possibilidade de as partes aplicarem ou não, ou ele dizer respeito a interesses particulares. Ele é público, ele é de aplicação cogente. No nosso Código Civil, ele vem na lei de introdução ao Código Civil, a LIC, mas ele se diz internacional porque ele diz respeito a relações jurídicas com elementos de extraneidade, isto é, aquilo que se chama de elementos de conexão. É aquela história do brasileiro que casou com uma argentina, fizeram o casamento no Chile, foram morar nos Estados Unidos, tiveram um filho na Itália e durante uma viagem o marido morreu na Hungria. Que rolo, né? Quando eu estava na graduação, há 25 anos atrás ou mais, naquela época se dizia assim, que viagem. Que eram exemplos que pareciam cômicos. Quando se contava um exemplo desses há 25 anos atrás, as pessoas achavam engraçadíssimo. Viagem internacional era até a Argentina e olhe lá, se possível não, porque não tem muita liga. Hoje as pessoas não acham graça nenhuma nisso, porque isso acontece com relativa frequência. As pessoas se movimentam no mundo, elas têm interesses não só familiares, mas elas têm interesses econômicos, culturais, elas estudam fora, elas trabalham fora, elas se unem com pessoas de fora, vão viver em outros países, etc. Então isso é um ramo cada vez mais importante. Mas isso se diz direito internacional privado, porque o elemento de conexão é de relação privada entre os indivíduos, família, propriedade, comércio, etc. É por isso. Mas lembrem que o direito internacional privado tem por escopo orientar ao juiz nacional qual é o direito material que ele vai aplicar naquele caso específico. A essa separação, ou a herança, ou o nascimento do filho, ou o direito de parentalidade em relação ao filho, vai aplicar o que? O direito do Chile, o direito da Hungria, onde morreu, o direito da Itália, onde viveram, o direito de origem da mãe, que é cidadã argentina, qual? Isso é cogente. Então, ele é, apesar do nome internacional público, ele é direito interno brasileiro, como ele existe na Inglaterra, como ele existe na Itália, etc. E é público porque é cogente. E as relações exteriores diplomáticas? Em sentido estrito, são as relações de um Estado com o outro apenas no sentido político, fazem a mediação política de interesses dos Estados, que é nada mais do que política exterior ou política internacional mediada por Estados. Isto é, um Estado leva seus interesses a outro Estado e diz como ele quer veicular, por exemplo,
comércio, nacionalidade, leis, acordos, enfim. Então, notem que relações internacionais não se confundem com nada disso. Tem algumas semelhanças a alguns fenômenos que se entrecruzam. Bem, objeto formal, material, método e aproximação conceitual. Como toda ciência, como todo objeto científico, no âmbito da epistemologia, as relações internacionais têm uma estrutura, uma superestrutura metateórica. Como tem a ciência econômica, como tem a ciência jurídica, como tem a ciência política, como tem as ciências agrárias. Objeto formal, o seu conjunto de teorias, né? As relações internacionais têm um corpo teórico próprio, evidentemente, mas ela tem várias vertentes. Isto é, conforme a origem ou a formação inicial do pesquisador, nós vamos ver certas tendências, como nós temos no direito, certas tendências abolicionistas, tendências minimalistas, tendências alternativistas, etc. Relações internacionais têm isso também como seu corpo teórico. Tem uma tendência política, um segmento muito forte, particularmente na época do realismo político, um segmento muito importante, porque estava muito focado nas relações de poder, equilíbrio de poder, o mérito, mútua destruição assegurada, Guerra Fria, teoria do realismo político, vamos ver os paradigmas mais adiante na última aula. Outros têm uma tendência sociológica muito forte, vamos ver depois Marcel Merry, por exemplo, né? Em que trazem os âmbitos das relações sociais individuais projetando para as globais e tentam compreender como esses atores se relacionam, como é que as ONGs se relacionam com ONGs, como Estados se relacionam com ONGs. As ONGs são braços dos Estados, são longamanos dos Estados. Quando a gente estuda as organizações não governamentais, chamadas ONGs, globais, nós vamos ver que muitas delas, hoje já se estuda de uma forma muito tranquila, algumas delas são longamanos dos Estados. Há ONGs que são criadas por Estados, há ONGs que são dirigidas por Estados, há ONGs que são financiadas por Estados, há ONGs que são financiadas por empresas privadas, há ONGs que são financiadas por doadores. Tem várias categorias de dongos, gongos, gringos, etc. Várias categorias de ONGs que não são aquelas ONGs que nós estamos acostumados a ver de 4, 5 pessoas que se reúnem e vão recolher animais abandonados pela rua. Esse modelo de ONG do direito nacional, interno, regional, local, é um modelo completamente diferente das ONGs que atuam no espaço global. Mas o estudo disso é chamado de vertente sociológica. Nós temos uma vertente internacionalista, né, em que seria apenas um objetivo específico, o Raymond Aron, com o sociologismo histórico, o Martin Wright, multidisciplinaridade, enfim. E há diversas vertentes aqui, exatamente como nós vemos no direito. Nós vemos autores que enfocam mais a análise econômica do direito, autores que enfocam mais a análise política, que enfocam mais a dogmática, em que o juiz é a boca da lei, outros dizem que o juiz é um criador do direito, alguns dizem que o papel do direito é transformar a sociedade, outros dizem que o papel do direito é conservar a sociedade, não impedir que ela retroceda, outros entendem que o direito ao mesmo tempo tem que impedir que retroceda, mas ligeiramente ir transformando e avançando. A mesma coisa ocorre no objeto formal das relações internacionais, como toda ciência. E ela é uma disciplina jurídica, quando nós pensamos dentro do direito, de terceira geração. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Objeto material é uma ciência social com dimensão peculiar na órbita internacional para relações disso. Então, ela está muito próxima das humanidades e do segmento jurídico. Ela tem teorias de relações de poder, Kerr, Morgenthau, teoria da força, teoria da dominação. A sociedade internacional é uma sociedade organizada que de vez em quando tem uns conflitos, umas guerras, uns embates. Ou diz lá, dizem outros autores que a sociedade, como Hadley Poe, por exemplo, diz que a sociedade não é anárquica. De vez em quando ela tem um pouco de ordem, ela é uma bagunça, de vez em quando se organiza. Então aqui são concepções diferentes a respeito do seu objeto material. Nós temos uma concepção que é extremamente forte, é uma das concepções pioneiras e ainda é uma das concepções mais marcantes das relações internacionais, um sociólogo, um filósofo francês chamado Marcel Merry. Nós vamos ouvir falar muito desse nome ainda aqui. A ideia do localismo, né? Ele identifica as relações internacionais não como sendo um embate entre poderes, não como um embate entre economias. As relações internacionais é uma coisa muito mais simples.
Relações internacionais envolvem o deslocamento ou a deslocalização de fluxos. E fluxos podem ser bens, compras, vendas. Fluxos podem ser valores, transferência de dinheiro para offshore, transferência de dinheiro da subsidiária para a matriz de uma corporação. Fluxos podem ser fluxos militares, entrar tanques no território do vizinho. Fluxos podem ser fluxos epidemiológicos, levar Zika para o Canadá. São fluxos de terrorismo, são fluxos de ideias, são fluxos de humanidades, redes sociais. Os smartphones de vocês na mão agora, eles são ícones das relações internacionais, porque você faz política por eles, você faz economia, você faz comércio, você faz compras pela internet, no Brasil ou fora, faz operações que juridicamente os vinculam como titulares daquelas contas, daqueles números, daquelas operações, mas ao mesmo tempo conecta vocês com o mundo. Relações internacionais, curtir. O que está acontecendo com o Trump lá nos Estados Unidos? Trump down. Isto é, nós estamos nos relacionando com as pessoas em novas redes sociais, não só individuais, de eu e meus amigos na Itália, na França ou na Jamaica, mas ONGs, organizações intergovernamentais, partidos políticos, opinando sobre o que está acontecendo na Turquia, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na França, sendo impactado por eles, levando para o mundo as Olimpíadas, no seu bom aspecto, no aspecto negativo, da crise política, a crise econômica, sentindo os efeitos do terrorismo na França, tudo pelas redes sociais. Então são fluxos, diz Marcel Merlo, que passam as fronteiras ou que tentam atravessar. E toda vez que vocês mandam um WhatsApp, mandam um Twitter, curtem algo no Facebook, vocês estão indo com esse dado, esses bits, para servidores no Canadá, nas Bahamas, na Suécia, não sei onde, e voltam e circulam pelo mundo inteiro. E não só circulam, como eles aderem ao acervo de informações da rede. Porque quando alguém quiser saber quem são vocês, ele vai dar um Google ou um Bing, e lá estarão vocês, com aquele post de 20 anos atrás, ou com aquela foto dançando a Macarena em cima da mesa, ou dizendo alguma coisa que talvez não seja mais tão politicamente correta. E esses fluxos, eles não só atravessam, mas eles se plasmam na superestrutura informacional da sociedade contemporânea. E por isso, um dos grandes debates hoje, dentro do direito, da cultura global e das relações internacionais, é qual? O direito ou não de ser esquecido. Tanto pelos crimes que eu cometi, por cujas penas eu já paguei, por aquelas blasfêmias que eu proferi ao Islã, pelas minhas conversões religiosas e até por aquela coisa da Macarena lá, que é aquele vídeo que eu quero que apague e que tire do meu nome e da minha vinculação à busca. Nós temos direito a ser esquecidos. Isso é um problema que está nos tribunais hoje no Brasil e no mundo. Ou não temos o direito a ser esquecidos? Nós temos o direito de apagar as enciclopédias, aquelas passagens da história, e direito de termos apagado da nossa história as passagens mais sombrias, ou mais, a sociedade tem o dever de que sejamos lembrados. Estou invertendo a ótica. Será que um governante pode, ao assumir um governo, ele apagar da história o que um outro fez? Será que eu posso ser apagado, como no livro, no filme 1984, do George Orwell? Eu posso ser apagado, e esse livro e esse filme são cada vez mais atuais. Recomendo intensamente uma leitura em vídeo, não só porque são ótimos, mas porque eles falam do mundo hoje, visto impensavelmente há 70 anos atrás. Será que se eu quiser deletar alguém, eu posso deletar? Ou será que ele tem o direito à eternidade da sua imagem, do seu vídeo, das suas postagens, o direito a ser lembrado? Isso é um problema das relações internacionais, e todos vocês com seus smartphones, tablets, estão nesse limite entre o exercer o direito de ser esquecido e a sociedade ter o direito de lembrá-los. Com relações sociais, Schwarzenberger. Nós somos o que fazemos, com quem fazemos e como fazemos. Isso precisa ser lembrado, ou não?
ou deve ser esquecido, ou não pode ser esquecido. Eu posso ser apagado, dar um down em toda a minha história no Google, ou eu tenho um direito de fazer parte da história da humanidade, com os acertos e as bobagens que eu cometi. Relações sociais, a vertente sociológica. Isso é um problema de relações internacionais que pipoca no direito em muitos lugares do mundo. No âmbito dessa chamada epistemologia jurídica, se nós trouxermos as relações internacionais para dentro da ciência do direito, e tentar comparar, nós vamos ver no direito basicamente 3 gerações de disciplinas de conhecimentos. Uma delas, a mais tradicional, em que o objeto é apenas normativo e o método é positivista dogmático, que são aquelas clássicas, direito civil, direito penal, direito processual, o próprio direito internacional público, né? Aí a obra de Kelsen, né? São direitos, são compartimentos jurídicos estanques, fechados, fundados exclusivamente no método positivista ou racional positivista e dogmático. São as clássicas. Não por acaso, como regra, aquelas que estão no início do curso de direito. São as gavetinhas mais fechadas que quando você vai perguntar para o professor de direito penal, mas escuta, o que acontece com a vítima? Não, a vítima é um problema de direito civil, de responsabilidade. Pergunta para o outro professor, não é comigo, é com ele. E vice-versa. Nós temos também disciplinas de segunda geração. O objeto não é apenas normativo, é muito normativo ainda. O método é positivismo dogmático ainda, mas ele começou a abrir. Ele não trata só do embate faticidade e validade. Nós temos o direito agrário, que envolve conhecimentos das ciências agrárias, de agrimensura, de sociedade, de ecologia. Nós temos o direito do consumo, que envolve economia, produção, mundo do trabalho, imagem, etc. Criminologia, a subjetividade, o perfil do delinquente, o perfil do recluso, que pessoas tendem a cometer mais que tipo de delito. Direito ambiental, mexe com ciências sociais, mexe com meio ambiente natural, meio ambiente artificial, mexe com a preservação da espécie humana, mexe com o conceito de espécie humana, o que é a célula-tronco, onde é que começa a vida, ética jurídica, o que se pode fazer dentro do direito e das profissões, o que não se pode, por que não se pode. Uma má pessoa pode ser um bom advogado? Uma má pessoa pode ser um bom juiz? Uma pessoa desonesta pode ser um político? São as perguntas da ética. Eu posso cobrar a ética dos outros se eu não tenho a minha? Se eu furo a fila, eu estaciono na vaga do idoso sem ser idoso ou sem ser PME, por exemplo, será que eu posso cobrar dos nossos políticos os desvios deles? Será que se eu colo na prova, faço um plágio no meu TCC, será que eu posso cobrar dos meus professores e dos outros as atitudes deles? É uma disciplina de segunda geração, porque ela envolve valores, envolve aspectos filosóficos, existenciais, psicológicos, sociais, muito mais do que jurídicos. Mas nós temos nesse itinerário coisas que vão ficando cada vez mais complexas, chamadas de terceira geração. E notem, isso aqui não é gerações dos direitos, Norberto Bobbio, mas são as gerações das disciplinas da epistemologia jurídica, isso é nas ciências do direito. Um objeto pouco ou nada normativo, um método completamente diversificado. E aqui vocês têm 3 muito típicas que aparecem nos cursos de direito. Uma delas é bioética. Não é ética jurídica, é bioética. Outra, direitos humanos. Direitos humanos de quem? Direitos humanos para quem? Direitos humanos para quê? Direitos ou humanos? São direitos humanos ou a humanidade dos direitos? Quem somos nós nisso? Nós temos direitos humanos das vítimas, dos agressores, dos policiais, entre o sequestrador e a vítima. Nós optamos por abater o sequestrador, mas o direito dele à vida tem exceções?
Ou não? Os direitos humanos estão acima de qualquer coisa? Ou os direitos humanos de alguns são mais importantes que os direitos humanos dos outros? E as relações internacionais, que mexem com questões da política, com questões do direito, com questões da economia, com questões da política, com questões da filosofia, da sociologia, da história, etc. Então, quanto mais se sobe nessa escala, mais complexo fica. E para quem tem uma formação mais jurídico-dogmática, mais ortodoxa, fica cada vez mais com a sensação de que aquilo não é direito. Mas aquilo é tão direito, ou até mais direito que os outros. Porque ele está muito mais conectado com a realidade da vida, a complexidade da vida, a dinâmica da vida, do que, por exemplo, o conceito de posse no debate entre Rudolf Jährling e Carl von Savigny, se a posse é um fato ou se a posse é um direito. Porque para alguém que está em cima de um pedaço de terra, não faz a menor diferença. Aqui faz. Aqui já começa a fazer, e aqui faz muita diferença. Então, a complexidade desses objetos coloca essa disciplina, e por isso elas vêm mais no final do curso, porque elas pressupõem o conhecimento dogmático, do ponto de vista, etc., mas exigem uma compreensão do entorno. Eu preciso sair do direito para entender. Mais do que sair do direito, eu preciso estar vivendo a vida. Eu preciso estar no mundo da vida para compreender isso. E o método, as teorias. Aqui também, assim como dentro do direito e da economia, há diversas teorias. Existem teorias únicas, que são teorias históricas, teorias dialéticas, teorias sociológicas, teorias com métodos comparativos, e por aí vai. Mas tem prevalecido, em muitos casos, particularmente nos últimos 10, 15 anos, a chamada pluralidade teórica, isto é, conforme o objeto, nós vamos buscando teorias que melhor explicam. Nós vamos ver lá, provavelmente no nosso último encontro, a questão dos paradigmas, dos modelos teóricos das globalidades das relações internacionais. Nós vamos ver lá o idealismo, o realismo, a dependência, a interdependência, as várias dependências, desenvolvimento dependente, subdesenvolvimento dependente, etc. E nós vamos ver que elas explicam algumas coisas, mas nenhuma explica todas, tudo. Agora temos o construtivismo social, alguns dizem que é o paradigma da paz. Eles explicam algumas coisas, mas não todas. A teoria da dependência de viés marxista, do Enzo Faleto, do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, dos anos 60, ela explica muito bem as relações do colonialismo, de um Estado que se apropria das riquezas de outro, explorando metais, explorando pedras preciosas, explorando, enfim, produtos agrícolas mais básicos, que vêm sem valor agregado, que alocam grande quantidade de mão de obra, externalizam riscos sociais e ambientais, e eles exploram a essência que interessa, não tem valor. Explica muito bem isso. Mas não explica, por exemplo, os acordos, os chamados regimes internacionais da pesca, das baleias, da pesca do atum, da exploração da Antártida, ele não explica. A interdependência já explica. Mas a interdependência também não explica tudo, porque não são apenas relações de poder que movem as pessoas. Aí vem o construtivismo social, diz, olha, as ideias importam mais do que ouro e tanques. De nada adianta eu ter um mega exército, se eles com um homem com um colete explosivo, eles causam muito mais dano que o meu mega exército. De nada adianta eu ter uma mega reserva de dólares, se pelas redes sociais meu governo é derrubado. Então, as ideias acabam sendo muito mais importantes numa sociedade informacional aberta em que há fluxos por redes sociais do que ouro e tanques. Por isso que os países e os estados são invadidos, não por tanques e armas, mas são invadidos por ideias. Hoje a guerra é da comunicação, a guerra é uma guerra de mídia, não é mais uma guerra de conquista de territórios. Então as ideias importam muito. Um grande exemplo que é dado nessa área do construtivismo social é o seguinte: se nós pensarmos em realismo político e interdependência complexa, por exemplo, e nós tivermos lá o exemplo que eles dão, Coreia do Norte com uma ogiva nuclear e o Reino Unido com 500 ogivas nucleares.
para o realismo político e para a interdependência complexa, as 500 ogivas são muito mais importantes do que aquela uma. Agora, o construtivismo social, ele vai dizer, não, Reino Unido é uma democracia estável, 500, 1000, aquilo é tranquilo. Agora, aquela ogiva lá, Coreia do Norte, aquilo é muito, mas muito mais perigoso que as 500 do Reino Unido. Isto é, nenhum modelo teórico dá conta de tudo, mas progressivamente nós vamos desenvolvendo novos e vamos tentando compreender melhor o mundo conforme esses modelos vão se desenvolvendo. Alguma aproximação conceitual para nós fecharmos esse ponto, então, Jeremias Bentham, né? Primeiro utilizar a palavra internacional que eu já mencionei, e alguns conceitos de relações internacionais, né? Vamos usar 2, 3 deles, né? Primeiro, historicamente, nós chamamos aqui de merleanos, porque são anteriores a Marcel Merle. Marcel Merle é um grande divisor de águas das relações internacionais, quando ele estudou ela, foi um dos primeiros estudos do ponto de vista sociológico e político dela como fenômeno científico próprio. Então nós temos conceitos antes de Merle, nós temos conceitos de Merle e conceitos depois de Merle. Conceitos anteriores. Nós temos conceitos jurídicos, conceitos históricos, marxistas, organicistas, diversos conceitos que não compreendiam o mundo com essa complexidade. Merle é o grande divisor de águas. O que ele nos diz? A peculiaridade é a natureza dessas relações. A consideração de que essas relações, esses fluxos, passam as fronteiras. Entram do Brasil para a Argentina, da Argentina para o Paraguai, e não passam só as fronteiras do ponto de vista físico e geográfico, isto é, eu cruzei materialmente a linha. Mas é porque a minha ideia, o meu valor, a minha comunicação cruzou a linha. O meu send, o meu enter no aplicativo que mandou aquilo para a Turquia, mandou para a Jamaica, para os Estados Unidos. Eu não preciso fisicamente ir lá. O meu produto, eu não preciso ir para trazer o meu produto. Meu produto vem e meus recursos vão, custeados pelo meu próprio governo, que é a garantidor das compras eletrônicas. Então, para ele, é o estudo dos intercâmbios públicos e privados que se desenvolvem acima das fronteiras, ou conjuntos de transações ou fluxos, essa expressão é dele fácil, que atravessam as fronteiras ou tendem a atravessar, ainda que materialmente não vá, ele exerce influência sobre o que está do outro lado. Por isso que Marcel Merle é um divisor de águas dentro das relações humanas. E mais recentemente, aí a grande contribuição da professora Odete Maria de Oliveira, nossa grande intelectual brasileira, uma das pessoas que mais desenvolveu as relações internacionais do Brasil, que é a ideia de inserir no conceito o papel dos indivíduos e outros atores. Não é só o Estado, ou organização entre Estados, ou organização não governamental, mas nós temos outros indivíduos e atores que fazem fluxos, ou até muito mais fluxos, e fluxos muito, mas muito mais importantes que os próprios Estados com seus ônibus e tanques cruzando fronteiras. Isto é um modelo de sociedade internacional como um todo, abrangendo tanto os Estados que convivem nesse meio, seus 200 Estados, como seus poderes e instituições, organizações internacionais, organizações não governamentais, empresas transnacionais, Volkswagen, Ford, Microsoft, Apple, toda a indústria bélica, a indústria farmacêutica, a indústria de tintas, etc. Como os indivíduos e seus diversificados grupos sociais, os movimentos sociais, movimentos terroristas, movimentos de gênero, movimento feminista, o movimento ambientalista, isto é, atores emergentes novos, que eles não têm nenhuma cara fixa definida, eles não têm um CNPJ, eles não são sujeitos de direito, mas eles impactam profundamente a realidade contemporânea. Então, esses são os conceitos que têm prevalecido hoje. Então, a nossa sociedade é ampla, dinâmica e complexa. Nós temos atores, vários atores, o nosso meio, que é o nosso planeta, e hoje já o nosso espaço sideral em volta, que está sendo ocupado, e temos também fluxos que circulam acima ou a despeito de fronteiras geográficas. Portanto, recapitulando, temos a emergência dela como disciplina, relevância dos estudos internacionais, a diplomacia como precursora, o seu status acadêmico a partir da Catedral Woodrow Wilson, 1919, e as distinções, principais distinções de relações internacionais para direito internacional público e privado, relações exteriores ou relações diplomáticas, e, por fim, algumas considerações sobre o objeto formal, o material, o método e o conceito
da nossa disciplina. Então é isso.